Olá, queridos jovens que estão nessa caminhada da Crisma em nossa paróquia e Nossa Senhora da Candelária. Eu saúdo vocês, o Padre Paulo Cruzeira, pároco desta paróquia, e que acompanho de coração a todos vocês, também me servindo desses catequistas e monitores que caminham lado a lado com todos vocês. Me pediram para falar uma palavra sobre a Bíblia, que contém a palavra de Deus, esta palavra que é fonte de vida e de salvação para nós. Na realidade, a Bíblia é um conjunto de livros, não é só um livro, mas um conjunto de livros. Podemos dizer que é uma biblioteca, esse quer dizer a palavra Bíblia, né? E ela está dividida em duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Digamos assim, que para nós cristãos, nós vemos o Antigo Testamento como o tempo das promessas e o Novo Testamento, o tempo da realização das promessas na pessoa de Jesus Cristo, que cumpre todas as profecias. O fio condutor que perpassa toda a Bíblia é o fio da aliança, ou seja, por isso a palavra testamento, o primeiro testamento e o segundo testamento, a aliança antiga e a nova e eterna aliança selada na pessoa de Jesus, onde há total fidelidade da oferta de Deus e da resposta da humanidade em Jesus Cristo. A aliança é este compromisso de amor e fidelidade de ambas as partes. Da parte de Deus, há sempre fidelidade. Da nossa, infelizmente, nem sempre respondemos com total fidelidade à proposta de Deus. Mas é preciso saber ler este livro. Não se lê como um livro de história, não é? Como um romance, como um livro de poesia. Evidentemente que ele contém muitas histórias e que tem também poesias, cânticos e tudo mais. Mas é preciso saber encontrar esta água de vida escondida nesta palavra. E muitas vezes as pessoas leem a Bíblia como se olhasse para uma janela onde a gente olha para o lado de fora, vendo algo acontecer que não diz respeito a mim, mas diz respeito a lá um povo que viveu naquele tempo, naquela época, com aqueles costumes, com aquela tradição. Não. A Bíblia, nós devemos olhar para ela como se fosse um espelho. Nela está refletida a história do povo de Deus, a história e a experiência que este povo fez de Deus, e que nos ensina e reflete a nossa própria história, essa história da experiência que nós somos chamados hoje a fazer com Deus. Nós dizemos que a Bíblia contém a palavra de Deus e o seu projeto de vida, uma vida com sentido, uma vida, portanto, feliz. Nela está contida a palavra de Deus. Claro que a palavra de Deus é muito mais do que a Bíblia. Deus fala na vida, Deus fala nos acontecimentos, Deus fala na história, Deus fala na igreja, né? Mas aqui é a palavra revelada e inspirada de Deus, que contém aqui o seu projeto de vida para nós. Esta palavra tem uma força transformadora da nossa vida. Ela é uma palavra acontecimento, uma palavra realização, uma palavra ação. Deus fala acontecendo, Deus fala realizando, Deus fala agindo em nós. À medida que esta palavra é acolhida, ela já está produzindo frutos em nós.
Diz o profeta: a palavra de Deus não volta ao céu sem antes ter produzido o seu fruto. Portanto, Deus cumpre aquilo que diz. Deus realiza o que promete. Nesta palavra, Deus oferece vida e salvação para nós, mas depende da acolhida que damos a esta palavra para que ela se faça vida em nós. É preciso ser terreno bom, preparado, como disse Jesus: o semeador semeia, mas a semente de fato vai germinar, crescer, frutificar naquele terreno que se fizer um terreno acolhedor desta palavra do Senhor. E esta palavra, ela nos ajuda a descobrir se somos ou não parceiros de Deus, se aceitamos o seu projeto de vida, colaboramos com ele ou, pelo contrário, nós podemos viver uma vida contra Deus, contra o seu projeto de vida, por mais que dizemos que temos fé. Mas é preciso então olhar este projeto de Deus realizado na pessoa de Jesus. Portanto, o centro para nós desta palavra é a pessoa de Jesus. A palavra que se fez carne e veio habitar no meio de nós. E ele é para nós a total revelação de Deus. Se nós queremos ver quem é Deus, como Deus age, como Deus é, nós devemos contemplar a pessoa de Jesus. Nas Escrituras, ele se revela a nós, particularmente nos Evangelhos. Portanto, é preciso ler a Bíblia com os olhos da fé a partir da ressurreição de Jesus. Como fez os primeiros ou como fizeram os primeiros cristãos nas comunidades primitivas, né? Por exemplo, em São Lucas nos revela bem este modo de ler a palavra de Deus, quando ele relata para nós a experiência dos discípulos de Emaús, em Lucas 24, nos capítulos de 13 a 35. Peço que vocês leiam esta passagem e meditem, mas leiam várias vezes, primeiro tentando compreender o texto, depois perguntando o que esse texto diz para nós e o que nos faz dizer também para Deus na nossa oração. Leia atentamente esta palavra. Aqui narra, após a morte de Jesus, né? Os 2 discípulos de Emaús desciam de Jerusalém para Emaús, uma pequena aldeia, diz aqui que eram uns 10 quilômetros de Jerusalém. E eles vêm entristecidos com o que aconteceu, né? E Jesus se coloca no meio deles, mas eles estavam um pouco cegos, não perceberam esta presença de Jesus. E viram Jesus como um forasteiro. E Jesus perguntou: por que vocês estão tão tristes assim, abatidos? Então eles falam: mas só você é o único que não sabe o que aconteceu? Né? Jesus de Nazaré, que era um profeta, em palavras e ações, diante de Deus, diante do povo, nós pensávamos que fosse ele que ia libertar Israel, mas os nossos chefes o mataram, né? E já faz 3 dias que ele já está morto de morte morrida. Tá certo que algumas mulheres foram lá, disseram que viram anjos. Você vai confiar nas palavras de Deus, dessas mulheres. Disse que também alguns dos nossos foram ver e constataram o que as mulheres tinham dito, mas ninguém viu a ele. E Jesus então diz o seguinte, é muito interessante, Jesus diz assim: insensatos e lentos de coração para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. E explicou-lhes o que dizia a respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés
e percorrendo todos os profetas, ou seja, Moisés e os profetas, a lei representada por Moisés e os profetas é que resumia toda a escritura na época de Jesus, todo o primeiro testamento, a primeira aliança. Então, a comunidade primitiva fez isso, foi reler, né, toda a escritura à luz de Jesus Cristo, né? E depois os discípulos, quando ele parte o pão, ao sentar na mesa com eles e some dos olhos deles, eles disseram assim: não é que o nosso coração ardia quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Assim também o nosso coração deve arder a escutar a palavra de Deus e encontrar nela este Deus que nos ama e que nos chama a ser felizes, vivendo nele e para ele. Leia a palavra de Deus, se alimente desta palavra, acolha esta palavra na tua vida, faça com que esta palavra se torne vida em você e ela será de fato palavra de vida e de salvação, orientando a sua vida para viver uma vida com sentido, uma vida com sabor, com sabedoria. Deus abençoe, que esta palavra sempre encante o nosso coração e que seja uma palavra que centro de toda a nossa vida cristã e da vida da igreja. Um grande abraço a todos.